Eu louvo ao Senhor por essa noite. Para mim é motivo de festa, celebração. Só para vocês entenderem um pouquinho o motivo deste versículo. Há um ano mais ou menos, eu falei com o pastor Joaquim. Eu conversei com ele um pouquinho com o Alex. O tanto que eu gostaria de fazer um culto de casais aqui na nossa igreja. Para quem não sabe, eu e meu esposo trabalhamos um tempo com o pastor Joaquim. Foi uma bênção, um tempão, né, pastor? E foi uma bênção para nós. Foi um renovo, experiências. E por algumas situações, eu e o Romário paramos com o ministério. E aí, quando foi, como eu estava falando, um ano mais ou menos, eu falei com o pastor que eu gostaria de fazer um culto. E o tempo passou, ele falou: Mari, amém, fala com o Romário. Aí eu não falei com o Romário, eu falei com o Senhor. Entreguei ao Senhor e descansei. E quando foi em março, o pastor Joaquim novamente falou com o Romário. E para a honra e glória do Senhor, caiu bem no coração do Romário, porque o pastor falou assim: Romário, o que você acha de preparar um culto para os casais? Aí o Romário: pastor, legal, vou falar com a Mariana. Quando ele chegou em casa, eu achei tão tremendo que exatamente esse versículo, né? Regozijemo-nos e alegremos-nos. E eu estava com meu coração salteando de alegria, porque o Senhor tinha falado com meu esposo. E aí nós conversamos e fluiu tanto que ele falou assim: vamos marcar a data, que eu vou falar com o pastor Joaquim quando nós vamos fazer o culto. Aí eu falei: amém. E aí corremos para o calendário, né? Mas aí o Senhor pegou e falou: eu vou preparar o dia. E para a honra e glória do Senhor, chegou esse dia. Tenho certeza que você, como eu, estava ansioso para a chegada. E glória a Deus, celebre ao Senhor, é motivo de festa essa noite, porque foi o dia que Ele preparou para nós. E aí, quando nós olhamos no calendário, eu falei: vamos então marcar para o dia 11 de junho. E aí, passou o tempo, eu falei com vocês. Cada casal que dava o ok para mim era motivo de festa. Glória a Deus, aleluia. E eu tenho certeza que assim vocês falavam: Mari, eu vou. Mari, confirma a minha presença. E o que eu queria falar para vocês nessa noite, eu não sei como foi a semana de vocês, o dia de vocês, o meu. Só que uma coisa eu tenho certeza: esse foi o dia que o Senhor preparou. Foi muito claro quando Ele falou comigo nesta manhã. Eu estava saindo para vir para a oração e o tempo estava nublado. Aí eu olhei, eu estava toda encolhida, falei: Senhor, que dia! Mas na hora o Senhor me fez lembrar: chuvoso, nublado, ensolarado, foi o dia que eu fiz. Foi o que eu preparei para esta noite. Aí eu glorifiquei ao Senhor e falei: Senhor, muito obrigada, porque eu creio que o Senhor que preparou, o Senhor está presente neste lugar. E eu quero adorar a Ele, convidar você para glorificar, para se regozijar. Se você chegou aqui triste, se seu dia foi triste, teve alguma situação, lá na porta ficou, porque quando vocês chegaram aqui, o Senhor que preparou esse dia está aqui e vocês vão se regozijar e vão se alegrar, assim como eu estou aqui, que eu estou pulando de alegria, porque é motivo de festa, né? Esse salmo é de rendição ao Senhor, render-lhe graças pelo que Ele tem feito, pelo que Ele faz e pelo que Ele ainda vai fazer. Então eu queria te convidar nessa noite a ficar em pé e render graças ao Senhor, regozijar e se alegrar, porque esse foi o dia que o Senhor fez. Amém? Glórias ao Senhor. Eu queria orar. Senhor, nessa hora eu quero te glorificar, dizer muito obrigada, Pai, por esta noite.
Senhor, dizer o quanto eu estou feliz e o quanto eu celebro por esse dia que é festa, Senhor, porque o Senhor está presente, porque foi o Senhor que fez esse dia. Então nós estamos alegres, regozijando na tua presença, Senhor, e o Senhor tem a liberdade de agir no nosso meio, fazer o que o Senhor quiser. Espírito Santo, toma o teu lugar, porque cada casal que chegou aqui nessa noite, eu tenho certeza que foi preparado pelo Senhor, foi o Senhor que trouxe, e cada um de nós, Senhor, o Senhor tem uma palavra nessa noite. Então, Pai, toma o teu lugar e faça conforme o teu Espírito Santo quiser. Fala aos nossos corações, porque esse foi o dia que o Senhor preparou para nós. Então nós estamos alegres, nós nos regozijamos, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, recebe a nossa adoração, meu Deus. Muito obrigada, Pai. Amém. Glorifica o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Podeis assentar, a gente vai sentar também, né? Justo vocês ficarem de pé, né? Eu gostaria de convidar vocês também para juntos louvarmos e fazer desse louvor uma oração, né? Nós vemos que o mundo aí fora é tão deturpado, né? O mundo aí fora diz que a família original já é ultrapassada. Mas nós iremos prosseguir até o fim com o plano original de Deus, a família original de Deus. Amém? Nesse momento vamos louvar junto ao Senhor. Amém? Quero consagrar nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus.
Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor, meus irmãos. Vamos louvar a Ele porque Ele é digno de ser adorado, de ser louvado. Amém. Busque, clame, também deves aprender que uma porta só se abre se alguém bater. Entregue-se, confie em Deus, tudo isso é pra quem crê. Na verdade só depende de você. Tua casa deves construir sobre a rocha que é Jesus. Virá o vento e a tempestade, mas nada deves destruir. Com seu trabalho na edificação, consolidado com poder na fé, que é de Deus e é pra Deus, amado em seu coração. Quantas vezes você vai lutar pra essa obra prosseguir? De vencer não deves desistir. Busque, clame, também deves aprender que uma porta só se abre se alguém bater. Entregue-se, confie em Deus, tudo isso é pra quem crê. Na verdade só depende de você. Tua casa deves construir sobre a rocha que é Jesus. Virá o vento e a tempestade, mas nada deve destruir. O seu trabalho na edificação, consolidado com poder na fé, que és de Deus, que és pra Deus, amado no seu coração. Quantas vezes você vai lutar pra essa obra prosseguir? De vencer não deves desistir. Busque, clame, também deves aprender que uma porta só se abre se alguém bater. Entregue-se, confie em Deus, tudo isso é pra quem crê. Na verdade só depende de você. Busque, busque, clame, também deves aprender que uma porta só se abre se alguém bater. Entregue-se, confie em Deus, tudo isso é pra quem crê. Na verdade só depende de você. Na verdade
só depende de você. Na verdade só depende de você. Na verdade só depende de você. Na verdade só depende de você. Aleluia. Aplauda ao Senhor, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Gostaria de fazer das palavras da Mariana as minhas. Vocês realmente estão lindos, estão maravilhosos. E para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui, ao mesmo tempo que é uma enorme responsabilidade, né? E nós acabamos de cantar, busque, clame. Também deves aprender que uma porta só se abre se alguém bater. Eu gostaria de pegar um gancho na letra desse louvor, que é lindo. Eu gostaria que você, nessa hora, batesse na porta do Senhor, através da sua oração. Eu gostaria que os homens, nesse momento, orassem pelas mulheres. Você, esposo, sacerdote, é você que vai orar pela sua esposa, porque muitas vezes o papel de intercessora quem faz é a mulher. Quantas vezes eu já acordei na madrugada, não porque eu queria acordar, mas porque a Mariana me acordou, tocando em mim, orando pela minha vida. Isso não tem preço, porque a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a mulher tola a derruba com as próprias mãos. E essa é uma atitude muito sábia, a de orar pelo seu cônjuge. Por quê? Porque a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. O apóstolo Tiago, quando escreve a sua carta, ele diz: a oração que um justo faz, ela pode ir muito em seus efeitos. E aí ele dá o exemplo de Elias. O profeta Elias era um homem comum, assim como você, como eu. E no entanto ele orou e não choveu sobre a terra durante um bom tempo. E a Bíblia fala que depois de algum tempo ele orou novamente e voltou a chover. Se Deus ouviu a oração de Elias, do profeta Elias, o Senhor também ouvirá a sua oração. Porque você não difere em nada do profeta Elias. Você é também um homem feito de carne e osso, criado pelo Senhor. Então a sua oração, ela também pode ter um efeito. Basta que você seja um homem temente ao Senhor, um homem justo diante do Senhor. Amém? Eu gostaria de convidar os homens, assim mesmo como estamos sentados, aliás, eu de pé e vocês sentados, eu gostaria que você orasse ao Senhor nesse momento pela vida da sua esposa, abençoasse ela, que você liberasse agora para o Senhor, dizendo: Senhor, abençoa a vida dessa mulher que muitas vezes me suporta, me aguenta na minha chatice, né? A Mariana que o diga. Eu sou extremamente metódico, eu sou muito chato para muitas coisas, e ela às vezes tem que suportar essa chatice, né? Pode ser que entre vocês seja o contrário, a mulher é que seja muito chata e o marido um pouco mais, né, relapso, mas não importa. Eu gostaria que você nessa hora orasse pela vida da sua esposa, amém? Vamos orar? Eu ajudo vocês, homens, vamos lá. Senhor, nós queremos em primeiro lugar, Pai, te agradecer por esse momento aqui de louvor, de adoração ao teu nome, Senhor. E quero também aproveitar que nós já começamos aqui, Senhor, a orar. E, ó Deus, eu gostaria de abençoar a vida da minha esposa nesse momento, Pai. Porque muitas vezes a oração dela, Senhor, é que me abençoa. Muitas vezes é ela que toma essa atitude, Senhor, de interceder, de clamar, de buscar ao Senhor. Quando na verdade é um papel que os dois têm que exercer dentro do lar, Senhor. Por isso nesta hora eu quero abençoar a vida da Mariana, Senhor. Quero te pedir que a tua bênção, a tua graça, Senhor, se derrame sobre a vida dela cada vez mais. Que o teu Espírito Santo, Senhor, contemple cada um dos sonhos, dos planos, dos projetos que ela tem, Senhor. E que muitos deles também são meus sonhos, também são meus projetos. Por isso nesta hora eu gostaria de compartilhar, Senhor, ó Deus, esse momento de oração com ela. E pedir que o teu Espírito Santo, Senhor, viesse, ó Deus,
confortando, consolando, trazendo alegria, Senhor, essa mesma alegria que ela demonstrou aqui no início da reunião, ó Deus, fazendo a abertura, que essa mesma alegria, Senhor, também possa invadir o coração de cada mulher aqui presente, Senhor, o coração de cada esposa, meu Deus. Pai, eu também nesse momento quero orar pela vida dos maridos, te pedindo que o Senhor venha os fortalecer, Senhor, no poder que há no nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu grande poder. Pai, o Senhor é quem nos fortalece. Por isso nesta hora, fortalece esse homem, esse sacerdote, Senhor. Fortalece esse esposo, Pai, esse marido, Senhor, esse pastor da sua casa. Senhor, cada um de nós temos esse papel de pastorear a nossa família, de pastorear a nossa casa. Por isso, nesta hora, meu Deus, ouve a nossa oração como sacerdote do nosso lar e abençoa, meu Deus, a nossa casa. Abençoa, Senhor, também a vida dos nossos filhos, da nossa prole, Senhor, que no nome de Jesus, o Teu Espírito Santo possa conduzir-nos, ó Deus, em o nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, a cada dia guiar os nossos passos. A Tua palavra diz que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós oramos ao Senhor, te agradecendo, Senhor, e te engrandecendo, e acreditando que Tu és poderoso para fazer muito mais, além do que nós pensamos ou pedimos, segundo o Teu imenso poder que em nós opera. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que todos nós agora confessássemos a palavra do Senhor, como é costume aqui, né? Nós temos o costume de confessar uma palavra que está lá no livro do guerreiro Josué, em que ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria que você repetisse comigo nesta hora: haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de nós irmos para a palavra do Senhor, vamos ter um momento aqui de reflexão. Eu gostaria de convidar aqui o senhor Cícero e a dona Rosa. Gostaria que eles viessem aqui, porque eles estão fazendo 45 anos de casados, e essa data não poderia passar em branco. Aplauda o Senhor mesmo. Aplauda o Senhor. Para mim, como eu já falei, é motivo de muita alegria, mas também é uma enorme responsabilidade, né? Sobe aqui, por favor, por aqui, ó. Porque 45 anos de casados, eu tenho 35 anos de idade. São 10 anos a mais do que eu tenho de tempo vivido. Tenho idade, com todo o respeito, para serem os meus pais, né? Então, para mim é uma enorme alegria. Para quem não sabe, o senhor Cícero e a dona Rosa, eles são pais do Adriano e da Andréia, os quais eu gostaria de também convidar aqui, Andréia, por favor. Eu gostaria que você viesse aqui, você, Adriano, porque aqui estão os frutos, né, desse relacionamento conjugal duradouro. É uma bênção poder ter aqui conosco um casal, né, tão longínquo no seu tempo de casado. Para nós se torna uma referência. E eu estou aqui com as minhas pernas tremendo, então eu gostaria de chamar aqui o pastor Joaquim para que o pastor pudesse orar por eles, porque para mim... Amém, pastor? Glória a Deus pela vida do senhor Cícero, do irmão Cícero, né, da minha irmã Rosa, por 45 anos de casamento. Isso é para poucos. Eu digo que é para poucos. Num tempo como o de hoje, num tempo como o que nós vivemos. Só um minutinho só. Pera aí, boy. Agora não, agora ficou muito alto. Na hora que eu pedi para colocar a música, eles não colocaram. Pedi para umas 3 pessoas, não colocaram. Agora não é o momento. Estava falando que num tempo como o de hoje, onde as pessoas se casam e elas, por qualquer motivo, elas se separam, se divorciam. Não passa nada, né, irmão Cícero? Não passou nada e já se separa, já se divorcia. Por isso que esse culto é maravilhoso.
Porque nós estamos preocupados com família. E aqui está uma família, 45 anos. Olha para o teu cônjuge aí. Vê se... Olha o calibre desse casal aqui. Hã? A gente tem que honrar. A Bíblia diz assim, para a gente honrar a quem merece honra. 45 anos de casado, Bira. Né? A gente tem que louvar a Deus. A minha palavra para vocês é que o meu coração se alegra. Eu imagino o coração de Deus, porque foi Deus quem instituiu o casamento. Então eu imagino 45 anos. Não interessa se teve luta, se não teve. Se teve briga, se não teve. O importante é que tem 45 anos. 45 anos que a aliança está firme. Eu quero orar. Eu quero orar nesse momento. Eu quero a mão que está com a aliança. Essa, ó, a aliança aqui. Eu quero que você vire para o teu cônjuge e veja se ele está com a aliança. Eu quero que você vire para o teu cônjuge e veja se ele está com a aliança. Sabe, não tem motivo para você não estar com a aliança. Minha aliança é apertada. Ó, Cícero. Ó, minha aliança ela é apertada. Sabe? É apertada, né? Né, Rosa? Agora, tem homem que fala assim que atrapalha, não sei o quê. Não. Você tem que usar a tua joia. Sabe por quê? Aonde você estiver, vão saber que você é casado. Que você pertence a uma outra pessoa. Vão saber que você fez uma aliança de compromisso. Então está aqui, ó, a aliança deles aqui, ó. Eu quero orar por essa aliança que foi feita. Não, por essa joia não, pela aliança. A aliança, você sabe como que... A aliança não é essa joia, isso aqui é uma joia, tá? Isso aqui é uma joia. A aliança foi o que foi feito lá no altar do Senhor. Lá estava o Senhor, Deus, como testemunha. Além das testemunhas que estavam lá, que eles convidaram, eu creio que vocês devem ter convidado testemunhas. Mas a testemunha principal estava lá, que é o Senhor Deus. Pai eterno, obrigado, Senhor, pela vida do irmão Cícero e da irmã Rosa, Senhor. Pai, Senhor, do Adriano, da Andréia, Senhor. Oh Deus, a voz do Kevin, Senhor, a voz. Senhor, há 45 anos atrás eu não estava lá. Eu era uma criança ainda. Eu tinha 14 anos, Senhor. Eu era uma criança, um adolescente. Mas eu tenho certeza que o Senhor estava lá. O Senhor estava lá para selar essa aliança que foi feita naquele altar, meu Deus. O Senhor guardou, Senhor, este casal durante 45 anos. Nós olhamos para trás, meu Pai, nós vemos muita luta, nós vemos muita alegria também, Senhor. Vemos muitas vitórias, Senhor. O Senhor deu uma família maravilhosa para eles, uma família de levitas, uma família que serve o Senhor. Netos, meu Pai. Oh, Senhor, quanta glória, Senhor. Eu quero abençoar esse casal, Senhor. Eu quero te pedir algo, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, edificando essa aliança, fortalecendo essa aliança. Meu Deus, nesse dia que nós estamos aqui, Senhor, realizando esse culto de casais. Meu Deus, que neste dia, que se chama hoje, o Senhor abençoe, Senhor, este casal, o irmão Cícero e a irmã Rosa, essa aliança, que eles estão, ó Deus, renovando, fortalecendo, na tua presença, Senhor, na tua presença, meu Pai. E eu quero te pedir mais uma coisa, Senhor, que o Senhor ainda dê para eles, meu Pai, dias maravilhosos, dias tremendos, dias, meu Pai, que eles vão ver, Senhor, o fruto, Senhor, desta aliança que foi feita lá atrás. Eles já enxergam, e eles enxergarão ainda mais, meu Pai,
Eu os abençoo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Som. Graças a paz, igreja. Também quero agradecer e falar muito rápido, né? Senão eu prego. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter me colocado nessa família. Vou começar pelos meus sogros, né? Meu sogro, eu tenho ele como sentimento de pai mesmo, né? Porque teve um momento, logo no começo do meu relacionamento com a minha esposa, né, Andréia, a gente sempre filma a propósito e aí sempre acontece alguma coisa e sempre vem pro lado do homem, né? Porque o homem tem que segurar as broncas. Então nós assumimos um compromisso e eu fiquei desempregado. Eu fiquei 1 ano e meio sem emprego, procurando, indo atrás e isso em vários cultos eu já fui. E sempre Deus falava, a porta está fechada. A porta vai permanecer fechada. E 1 ano e meio. E sem dinheiro nenhum. E a única pessoa que abriu, que estendeu as mãos, falou assim, vamos lá, meu sogro, ele é eletricista, muito bom, por sinal. E ele sempre me chamava, cara, vai ter um bico ali, vamos lá, vem comigo, 8 horas da manhã eu passo aí e te pego, vamos lá. E eu chegava lá no serviço e eu falava, cara, ele fazia isso aqui meia hora, eu levo um dia, eu tô segurando o serviço dele. Mas você via que era, sabe, pra estar ajudando. Não porque ele realmente precisava de ajuda, porque ele fazia muito melhor. Tanto que tendo uma obra que nós fomos, o meu apelido ficou Tcheco Tcheco. Porque eu pegava a talhadeira, a marreta, colocava na parede, batia e fazia aquele barulho, né? Tchim, estridente. E ele pegava a talhadeira e a marreta, ele colocava na parede, irmão, já descia um bloco desse tamanho. Ele só apontava, já descia o bloco. Ele batia, já caiu metade da parede. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? E esse sentimento ele veio criando, né? E sempre muito solícito, né? Sempre muito atencioso, né? Comigo, também com os filhos, também o meu cunhado, né? Adriano, sempre como um irmão mesmo, né? Nunca discutimos, nunca, né? Sempre respeitamos o espaço do outro, assim. Eu começo a não bater mais as ideias, mas nunca, sabe? Sempre foram muito respeitosos. A minha sogra, sempre muito amorosa, sempre muito prestativa, né? E eu quero muito agradecer a vida de vocês, tá? Obviamente que sem vocês não teria minha bênção. Tá, mas eu queria externar essa minha gratidão a Deus, a vocês. Amém? E eu também quero agradecer, óbvio, a vida da minha esposa, Andréia. E 5 anos, eu tenho certeza, irmãos. Teve um dia que eu estava na casa do Adriano,
ou nós estávamos indo para a casa dele fazer um piquenique, né? Piquenique crente, 5 pizzas. Não foi na casa dele, nós estávamos indo no Jaraguá, que inclusive o irmão Alex estava. E o irmão Alex, ele chegou em mim e ele me perguntou uma coisa que não saiu mais da minha mente. Coisas de cristão que nós esquecemos. Cara, como que você se converteu? Quando e como você aceitou Jesus? Aquilo, Alex, entrou na minha alma, no meu coração, de uma forma que eu fiz um remake com ele, né? Relembrando de como foi. E no mês passado eu fiz 15 anos, né? De convertido, vamos dizer assim. E eu fiquei chorando, lembrando, né, do dia, das coisas. Mas eu tenho certeza, irmãos, que sem a minha esposa, sem a Andréia, nada do que eu estou vivendo hoje seria possível. Porque eu lembro que logo quando nós estávamos namorando e a gente brigava muito, né, eram muitas discussões, e ela sempre, sabe, indo atrás de um cara feio desse, irmão, imagina. Ela sempre disse, não, Rafael, não sei o que, vamos lá. E uma das brigas que nós tivemos, eu me calei assim, a gente estava brigando, eu me calei, eu fiquei olhando para ela, porque parecia que eu estava brigando com Jesus, sabe? Me veio isso na mente, eu estava discutindo, mesmo que eu estivesse falando assim para Jesus, não, eu não te quero. E aí eu me calei, eu falei, Jesus, cara, misericórdia. E eu vi nitidamente na sua vida Jesus. E aí eu fiquei, cara, Jesus está me chamando e eu estou recusando. E foi através da vida dela, né, que hoje eu estou insistindo no meu ministério, né, tendo as bênçãos de Deus na minha casa, né, conquistando espiritualmente, principalmente, irmãos, né, não quero falar nada relacionado a material, esse não é o objetivo, mas a mudança que eu precisava, né, veio através da sua vida, tá? Eu quero dizer que eu te amo, que você é tudo, né? E hoje, irmãos, eu acordei encenado. Falei, Jesus, eu não sou de peça, mas eu preciso fazer uma peça. Eu vim tratando mal ela o dia todo, pastor, desde quando eu acordei, sabe? Ela dizendo, não sei o que, não quero pau, não. Mas você não vai levar o menino? Vamos lá. Aí eu levei o nosso filho, né, o Matheus, na faculdade, para ele fazer aula, e quieto no carro, cara fechado, aí os dois assim, tipo, o que você tem? Não quero conversa, tô ríspido. Mas era tudo uma peça, tá? Era tudo uma cena. Eu queria dizer um gesto simbólico, né? Quanto eu te amo. É pra você, amor. Te amo. E foi, eu te confesso que foi de cortar o coração, porque nós fomos comprar a cesta do meu sogro e da minha sogra. Nós fomos comprar a cesta do meu sogro e da minha sogra, e ela desceu do carro para pegar. E aí quando ela voltou pro carro com a cesta, ela olhava para a cesta e... Ai, meu Deus, Jesus. Ô, Jesus, segura o crente. Aí eu olhava pro chocolate, olhava pra rosa, meu Deus do céu, cara, acho que eu não vou conseguir segurar não, mas deu certo. Amém? Eu agradeço Deus, agradeço a igreja também, agradeço também a vida do pastor Joaquim, a vida da pastora Raquel, tá, meus irmãos, Deus abençoe. Agora, homens, vamos aproveitar o Rafa, que já presenteou a sua esposa. Queria falar que para alguns homens que trouxe uma lembrança para tua esposa, pode presenteá-la, tá? Se quiser usar esse momento, pode presenteá-la.
tá? Não, se você não trouxe, não tem problema, é para usar este momento, tá? Aliás, se alguém quiser também, nós temos ali a Dione, tá bom? Vocês fiquem à vontade para procurá-la. Tem alguns kits, caso vocês queiram, ok? Não, mas é para esse momento ser especial na vida de cada um mesmo, tá? E os homens que trouxe as lembranças para as esposas podem presenteá-las, mas na verdade eu estou usando esse momento para fazer o seguinte, que quem vai presenteá-los somos nós. Nós vamos, como o Romário falou no início da auxiliadora, nós vamos então fazer esse papel. Agora nós que vamos interceder pelos nossos esposos, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Eu queria que você falasse palavras pro seu marido, né? As qualidades dele que você possa lembrar. É o momento de vocês, mas lembrem das qualidades dele, palavras de afirmação. Agradeça a Deus tudo que Ele é na vida de vocês, tá? O quanto vocês e eu, nós somos especiais por ter esses homens do nosso lado, tá bom? Podem ficar à vontade. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, te louvar mais uma vez por esse momento. Agradecer pela vida do Romário, Senhor, que para mim, esses 16 anos, Senhor, eu louvo ao Senhor, porque com certeza Ele tem sido, Pai, ainda o príncipe que eu sempre falo para Ele. E muito obrigada, Senhor, pela mulher que Ele me faz, Senhor, ser a cada dia. Eu louvo ao Senhor por Ele ser, Pai, esse marido, esse pai, esse profissional, esse homem de Deus. Senhor, que o Senhor possa enchê-lo a cada dia, que a sua glória seja manifesta na vida dele a cada dia, Senhor. Supra, Pai, as necessidades do Romário, os planos dele, que também são os meus. Ah, Senhor, toma, Pai, o teu lugar na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, abençoando esses planos. Ah, Senhor, continua a fazer esse homem de Deus. Eu louvo ao Senhor e peço que o Senhor continua enchendo, Pai, até ele transbordar. Que o Senhor fale através dele nessa noite, que ele possa ser um canal do Senhor, transmitindo para nós nessa noite o que o Senhor quer falar acerca de nosso casamento, Senhor. É para a honra e glória do teu nome. Eu te peço e já te agradeço. Amém. Eu queria chamar o pastor Anderson aqui e a Kelly. Eles... Ó a grossura da aliança. Aí sim. Vem aqui, pastor. Vem aqui, vem aqui. Vira para mim aqui, pastor. Glória a Deus. Ó o peso. Ó o peso. Eu queria que você erguesse a sua mão, mas ainda não. Pastorzão, quantos anos de casado? 12 anos. 12 anos de casamento. Glória a Deus. Por esta aliança. A primeira perdeu? Na piscina? A dele? Homem, eu vou falar. Mas o importante é que tá aqui, ó. Essa aqui é pesada, hein, Kelly? Eu pedi pesada, falei que Irmãos, vamos abençoar esse casal. Pastor Anderson, Kelly, 12 anos de casado.
E eles estão renovando aqui os votos aqui, né, na presença do Senhor. E erga sua mão para cá, vamos abençoar o casal, né? Pai, nós queremos consagrar, Senhor, essas joias, meu Pai. Pastor Anderson e Kelly, Senhor, se uniram há 12 anos atrás, meu Pai. E hoje, Senhor, eles estão renovando aqui os votos na Tua presença, na presença da Tua igreja, Senhor. O Senhor é a principal testemunha. O Senhor é aquele que abençoa, foi o grande arquiteto, Senhor, do casamento. E o Senhor, eu acredito que o Senhor se alegra em ver, ó Pai, um casal que renova votos, que aniversaria, Senhor. Ó Pai, porque é Teu plano, Senhor. Então eu quero te pedir, meu Pai, para o Senhor abençoar esse casal, essa família, Senhor. O Senhor continue abençoando, meu Pai. Continua fortalecendo, Senhor. Fortaleça, Senhor, a aliança, meu Pai. Que seja em mais 12 anos, mais 24 anos. Que seja, Senhor, até que a morte os separe, meu Pai. Porque o Senhor, ó Deus, é um Deus de aliança. Então, meu Pai, eu quero te pedir para que o Senhor continue abençoando esse casal, essa família, o André, aonde eles estiverem, Senhor. Que a Tua bênção, Senhor, e seja sobre todos eles, meu Pai. Eu os abençoo e consagro essas joias em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Anderson. À esquerda, né? Então, primeiro é menor. Ok. Vamos lá, demora um pouquinho aqui para a foto pegar. Olha lá, olha lá. Pastor Anderson. Amém, né? Que Deus possa continuar nos abençoando, né? Abençoando a sua vida, dando força, dando sabedoria, cuidando de você. Que você é a pedra preciosa que Deus me deu 12 anos atrás aí. E graças a Deus estamos aí juntos, né? E como o pastor disse, né? Que possa ser até que a morte nos separe, né? Te amo muito, meu amor. Cumprimento todo mundo com o Senhor. Não esperava isso, é uma surpresa. Estou muito feliz. E ele também, para ele estar falando tudo isso, foi uma surpresa, porque ele é bem tímido, tá? Mas só tenho a agradecer a Deus e dizer para vocês que Deus me deu uma bênção quando eu menos esperava e por um meio que eu menos esperei, que foi a internet. Nós somos água e vinho, mas quando se juntamos, se tornamos um só. E eu estou muito feliz e agradeço. Obrigada, irmãos! A mulher fala, tem que obedecer, né? Glória a Deus. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 19. Acredito eu que muitos de vocês não trouxeram a palavra, não trouxeram a Bíblia, mas não tem problema. O celular não esqueceram, né? Ninguém esqueceu o celular. É praticamente uma extensão do nosso corpo. Se você conseguir acessar pelo celular, seria muito bom. Nós vamos rapidamente aqui refletir nesse capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Enquanto você se acha aí procurando, eu gostaria de dizer que é uma enorme responsabilidade para mim poder estar aqui nessa noite tendo
essa gigantesca responsabilidade, né? De poder ministrar aos irmãos, de poder falar, ser usado pelo Senhor para falar o coração dos irmãos. E como a Mariana falou no começo, era um ministério que estava apagado, né, nas nossas vidas, mas que o Senhor, que é restaurador, trouxe de volta, nos levantou novamente, né? A Bíblia fala que o Senhor tira o homem do monturo de lixo e o faz assentar com os príncipes. Então, se você chegou aqui, de repente, se achando um zero à esquerda, se achando ninguém, eu quero te dizer que o Senhor é exatamente desse tipo de pessoa que o Senhor gosta. O Senhor Jesus, se você reparar bem, Ele gostava de andar sempre do lado de quem não tinha muita coisa para oferecer. E Ele mudava a história daquela pessoa. Ele mudava completamente a história das pessoas com quem Ele andava, que se propunham a andar ao lado dele, né? E o Senhor é o único que pode levantar você. O Senhor é o único que pode revigorar as suas forças, tanto as suas forças físicas no sentido pessoal, quanto também no sentido conjugal. Talvez você como cônjuge, como casal, chegou aqui também destruído, mas o Senhor é poderoso para levantar você novamente aqui nessa noite. Amém? Vamos ler o texto, Mateus capítulo de número 19, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judeia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: Então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: Se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: Nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos por nascerem assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Só até aí. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, que é viva e que é eficaz. E queremos te pedir que o teu Espírito Santo nesta hora, Senhor, venha, ó Deus, fazer com que caia por terra toda e qualquer escama dos nossos olhos, para que nós possamos compreender o texto que nós acabamos de ler, Senhor. Pedimos que o Senhor, ó Deus, venha me usar, que o Senhor não deixe que eu atrapalhe em nada, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar ao coração dos irmãos. Nós oramos assim e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós acabamos de ler fala que Jesus, tendo acabado de dizer essas coisas, tendo acabado de dizer o quê? Ele estava pregando sobre perdão. Se você for ler o capítulo 18, você vai ver que Jesus está falando anteriormente sobre perdão, sobre como é que se perdoa alguém. E aí Jesus, tendo acabado de ensinar, de trazer esse ensinamento para o povo, ele se retira para uma região que é a mesma região onde João Batista pregava, que era a mesma região onde João Batista era usado por Deus para pregar sobre o reino dos céus. E, coincidentemente ou não, foi o mesmo lugar aonde João Batista repreendeu Herodes por conta de um relacionamento conjugal ilícito que ele tinha com uma outra mulher que não era sua. E aí, acredita-se que os fariseus
se aproveitando disso. Por quê? Porque eu acho que a maioria de nós sabemos aqui qual foi o final do João Batista. Herodes, por conta dessa repreensão que recebeu de João Batista, mandou prendê-lo e depois mandou decapitá-lo. E obviamente João Batista morreu. Então os fariseus se aproximam do Senhor Jesus, aproveitam que a região geográfica é a mesma aonde João Batista pregava contra Herodes, e chega para o Senhor e faz uma pergunta muito capciosa. E todas as vezes que um fariseu se aproximava do Senhor Jesus, para perguntar-lhe, para interrogá-lo sobre alguma coisa, eles o faziam não porque eles estivessem com dúvidas sobre alguma coisa de fato, mas eles faziam com uma segunda intenção. Eles perguntavam para o Senhor Jesus, eles faziam uma pergunta para o Senhor Jesus com uma segunda intenção, com algo nas entrelinhas. Quase sempre quando um fariseu chegava para o Senhor Jesus e lhe perguntava sobre um assunto, não era na intenção de tirar dúvidas, mas era na intenção de enredar o Senhor Jesus, de fazê-lo se contradizer, ou de fazê-lo contrariar, pregar contra a lei de Moisés, ou de repente a intenção era fazer com que ele pregasse contra o governo da época, que era um governo tirânico. Então essas eram as três intenções de um fariseu quando eles chegavam para o Senhor Jesus para perguntar sobre alguma coisa. E eu gosto muito de ler sobre isso, porque sempre que o Senhor Jesus era questionado por um fariseu, ele tinha uma resposta muito mais abrangente do que os fariseus imaginavam. Ele tinha uma resposta muitas vezes muito mais diferente daquilo que eles imaginavam que Jesus iria responder. E Jesus muitas vezes acabava expondo os fariseus ao ridículo. Quer ver um exemplo? Se você for ler o Evangelho de João no capítulo 8, eles chegam novamente com essa intenção de colocar Jesus à prova, arrastando uma mulher que tinha acabado de ser pega em adultério. E naquela época a lei de Moisés dizia que se uma mulher fosse pega em adultério, ela deveria ser apedrejada, ela deveria morrer por apedrejamento. Essa era a cultura da época. E aqueles homens chegam para o Senhor Jesus, arrastando aquela mulher, e fala: mestre, essa mulher foi pega em adultério, e a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. E tu, o que é que tu dizes? A Bíblia fala que Jesus estava agachado ou sentado, e ele abaixou a cabeça e começou a escrever ou desenhar pelo chão, e todos esperavam uma resposta dele. E Jesus simplesmente disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que, começando pelos mais novos, foi um a um largando as suas pedras no chão e indo embora. Jesus, ele se levanta diante daquela mulher e pergunta: mulher, aonde estão os que te acusam? Foram todos embora? Não tem mais ninguém? Eu tampouco te acuso. Vá e não peques mais. Jesus expôs ao ridículo os fariseus novamente. E novamente estão os fariseus diante do Senhor Jesus, fazendo uma pergunta capciosa, uma pergunta com uma segunda intenção. E o texto é bem claro, porque o texto fala aí, no versículo 3: alguns fariseus aproximaram-se dele para colocá-lo à prova. E aí é muito interessante esse texto. Por quê? Porque eles perguntam qual que é o tema da pergunta que eles fazem. Eles questionam o Senhor Jesus sobre divórcio. E aí é muito interessante a gente analisar, a gente discorrer os olhos e se prender um pouco dentro do texto, porque Jesus, apesar da pergunta ser sobre o divórcio, Jesus não responde sobre o divórcio. Ele fala sobre casamento. E ele ainda fala o seguinte: olha, parece que vocês, apesar de serem mestres da lei, vocês não falam muito sobre, vocês não leem muito a Bíblia. Apesar de vocês serem os líderes religiosos da época, porque o fariseu naquela época não era qualquer pessoa. Os fariseus eram os líderes religiosos da época. Eram homens que conheciam a Bíblia, como diz o ditado popular, de capa a capa. E eles chegam para o Senhor Jesus e falam o seguinte: mestre, é lícito o homem dar carta de divórcio à sua mulher
e mandá-la embora por qualquer motivo? E Jesus pega e responde: ué, vocês não leram? Ué, vocês não estudaram? Vocês não têm lido a palavra de Deus? Vocês não têm buscado o conhecimento na palavra do Senhor? E para mim é muito interessante fazer essa análise da resposta do Senhor Jesus. Por quê? Porque hoje em dia fala-se muito mais sobre divórcio do que sobre casamento. E isso tanto é verdade que um casal, hoje em dia, quando se casa, ele já se casa pensando em separar. Muitos pais dizem assim: casa, minha filha, pode casar. Se não der certo, separa. A pessoa nem casou ainda. Eu não sei quantos aqui de vocês já ouviram isso. Eu já ouvi por diversas vezes. Ah, eles vão casar. Se não der certo, separa. Como se o casamento fosse menos importante do que o divórcio. E aí o Senhor Jesus diz para eles: olha, a pergunta que vocês deveriam fazer não era sobre divórcio, mas era sobre casamento, porque me parece que lhe falta conhecimento. A pergunta que vocês deveriam fazer para mim não é sobre o divórcio, é sobre casamento, porque o que está parecendo é que vocês não estudaram. O que está parecendo é que a Bíblia de vocês está na cabeceira da cama, em cima do criado mudo, só tomando pó. E aí, trazendo para nós aqui nesta noite, quantos casais que não estudam a palavra do Senhor, que não pegam a palavra de Deus e dizem assim: mulher, e isso cabe muito mais ao sacerdote, ao homem, ao pastor da casa. Deixa eu compartilhar um texto da palavra do Senhor, que ele falou muito comigo essa semana. E aí você acha que você abençoa a sua esposa? Não, você também abençoa o seu filho, que vai estar ali te observando, te ouvindo. E não pense que seu filho, por mais antenado nas redes sociais, no celular, ou no computador, ou no jogo que ele não está prestando atenção. Ele está sim. Eles absorvem tudo, são como esponjas. Às vezes, eu estou conversando com a Maria num assunto em códigos. A Malu já sabe de quem nós estamos falando. E ela tem 3 anos de idade. A mesma coisa acontecia com o Natan. Hoje o Natan tem 14 anos de idade, mas nessa idade nós começávamos a pronunciar só a primeira letra do nome de certa pessoa, que nós não queríamos que ele ficasse sabendo, para não passarmos vergonha, e ele chegar e falar: olha, papai e mamãe estavam falando de você. E mesmo só pronunciando a primeira letra do nome, ele já falava: estão falando de fulano de tal, né, pai? Aí a gente tinha que mudar de assunto. Eles absorvem tudo. E se você estudar a palavra do Senhor junto com o seu cônjuge, você pode ter certeza, não são só vocês que serão abençoados, a sua família será abençoada. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. O salmista, no Salmo 119, ele diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. No Salmo 119, versículo 9 diz: como o jovem manterá puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, Senhor. E é isso que eu, como pai, tenho pregado para o Natan. Natan, você precisa observar a palavra do Senhor. O assunto deve ser muito menos sobre divórcio, só que mais sobre o casamento. Por quê? Porque o casamento é uma instituição divina, o divórcio não. O divórcio é coisa dos homens. Porque se você parar para estudar o início, o Gênesis, o começo, a criação, você vai ver que o Senhor, ele faz o quê? Ele cria homem e mulher. E só ele cria homem e mulher, nós já temos uma outra aula. No versículo 4, aliás, no versículo 3, na parte B do versículo, eles perguntam, os fariseus: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Por que é que eles perguntaram isso? Porque naquela época existia 2 linhas de pensamento entre os fariseus. Existia 2 linhas de raciocínio entre os mestres da lei. A primeira linha de raciocínio era adepta da escola de um homem chamado Shammai.
ele acreditava que o homem só poderia divorciar-se de sua mulher se houvesse algum tipo de relacionamento sexual ilícito, ou seja, se houvesse adultério. E uma outra ala dos fariseus acreditavam, que era a ala que defendia a ideia do Hilel, que era um outro homem, que defendia a seguinte tese: o homem pode sim se divorciar de sua mulher por qualquer motivo. Então, se de repente a mulher deixasse queimar o feijão no fogão, era um motivo para que o homem desse uma carta de divórcio para ela e mandasse ela embora. O que ia ter de irmã sendo divorciada? Não é brincadeira, viu? Mas se o mesmo se aplicasse também para o homem, o que ia ter de homem indo embora de casa, sendo mandado embora de casa pela mulher, porque não agiu de maneira correta? Então tinha essas duas linhas de raciocínio. E aí a pergunta deles é a seguinte: Jesus, em que time que tu joga? De que lado que o Senhor está? O Senhor é adepto da escola de Shammai, que a mulher só pode ser divorciada, só pode ser mandada embora se houver adultério? Ou o Senhor é da escola de Hilel, que por qualquer motivo pode se mandar a mulher embora? E aí a resposta de Jesus é a seguinte: olha, fariseus, vocês precisam voltar para a palavra. Vocês estão muito na teoria mundana. Vocês estão muito na teoria mosaica. Vocês estão muito na teoria, na lei de Moisés. Vocês precisam voltar ao início. Vocês precisam voltar ao princípio. Versículo 4, ele respondeu: vocês não leram que no princípio, e essa palavra princípio, ela tanto quer dizer começo, quanto princípios de valores. Porque no início, na criação, foi quando Deus estabeleceu as bases do casamento. No início, na criação, foi quando o Senhor estabeleceu os valores que iriam reger um casamento. E lembra que eu disse que o casamento é uma instituição divina? E falando em instituição, toda instituição tem um regimento interno. Talvez a instituição que nós mais conhecemos nos dias de hoje sejam, aliás, as instituições, sejam os 3 poderes que regem a nossa nação, que é o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. Esses 3 poderes, eles se alternam entre si, controlando a nação. Eles fazem o que os juristas chamam de freios e contrapesos, para que nós não vivamos numa juristocracia, ou seja, para que nós não sejamos uma nação regida apenas pelo judiciário, apenas por 11 ministros. Nós temos também o poder executivo, mas por outro lado nós também temos o poder legislativo, que impede que nós vivamos debaixo de uma ditadura estabelecida por um determinado governante. Então esses 3 poderes foram constituídos para reger a nossa nação. E os 3, cada um deles tem o seu regimento interno. E o casamento, como uma instituição divina, também tem o seu regimento interno. E aí eu pergunto para os irmãos: qual é o regimento interno do seu casamento? E eu gostaria que você se arriscasse a responder essa pergunta. Quem aqui sabe qual é o regimento interno que rege o seu casamento? Oi? Não entendi. Não entendi. O amor ágape pode ser, mas trata-se de fato de um regimento interno. E aí se eu falar que é um livro, já vão matar a charada, né? O que é o regimento interno? O que é que rege, ou pelo menos deveria reger o seu casamento, a sua família? Oi? A palavra. O Senhor Jesus responde para os fariseus o seguinte:
vocês precisam voltar para a palavra. Vocês precisam voltar para os princípios da palavra do Senhor. É dessa forma que o Senhor Jesus responde para os fariseus. Está complicado o seu casamento? Está difícil? Começa a fazer uso e prática do regimento interno. Essa palavra ela é poderosa, irmãos. Ela fala que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Lembra que a Mariana falou que o Joaquim comentou com ela a respeito de fazer de celebrar um culto ao Senhor voltado para os casais? E aí ela falou: pastor, eu vou falar com o Romário. E ela falou que não falou comigo. Ela falou que foi orar ao Senhor, foi falar com o Senhor. Essa foi uma atitude muito sábia. Pergunta para ela onde que ela aprendeu isso. Na palavra. Nós aprendemos isso aqui essa noite, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Se eu estou falando para justos aqui nessa noite, isso quer dizer que a sua oração tem poder. Se eu estou falando para homens que conhecem o Senhor, se eu estou falando para mulheres que são sábias e conhecem a palavra do Senhor, então a sua oração, minha irmã, a sua oração, meu irmão, ela tem poder. Ela pode causar o efeito que você está esperando segundo o propósito do Senhor Jesus. Por quê? Porque a palavra é que diz isso, e essa palavra ela é poderosa. E é o que o Senhor Jesus diz para aqueles homens: vocês precisam voltar para a palavra. O profeta Oséias, se eu não me engano, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz o seguinte: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Essa palavra perecer significa morrer. O meu povo morre porque lhe falta o conhecimento. Trazendo para nós aqui nessa noite, os casamentos estão se findando, estão morrendo por quê? Porque falta o conhecimento da palavra do Senhor. Os casais se perdem no meio do caminho porque falta o uso e a prática da palavra do Senhor. Os casais não resistem aos ventos e tribulações que vêm sobre os seus casamentos, e virão outros ainda mais. Por quê? Porque falta o uso e a prática da palavra do Senhor. Jesus também disse, no capítulo 22, versículo 29, desse mesmo evangelho, o evangelho de Mateus, o seguinte: errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. O que é que isso quer dizer? Palavra e oração. Muitos casamentos estão se findando por quê? Porque falta a meditação na palavra e a oração. Nós precisamos falar muito mais sobre casamento e menos sobre o divórcio. Nós precisamos meditar à luz da palavra de Deus muito mais sobre o casamento do que sobre o divórcio. Porque é o que Jesus faz aqui. Eles perguntam sobre divórcio e Jesus começa a dar uma aula sobre casamento. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite com essa intenção, com esse pensamento de se divorciar. Talvez já tenha passado pela sua cabeça esse pensamento. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite que o autor, o criador de todas as coisas, ele está presente aqui nessa noite para restaurar o seu casamento, para restaurar a sua vida conjugal. Se você precisa nessa noite de uma restauração, você está no lugar certo, ouvindo a palavra certa, que é a palavra do Senhor. Menos sobre o divórcio e mais sobre casamento. Versículo 4 ainda, ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Só nesse trechinho que nós acabamos de ler, que é o versículo 4, 5 e 6, aliás, o 4 e o 5, já dá para a gente passar aqui a noite, sem exagero. Já dá para nós passarmos aqui a noite estudando só esses 2 versículos. Porque nesses 2 versículos tem algumas verdades que se perderam nos dias de hoje.
que para muitos já não faz mais sentido. E a primeira verdade que eu consigo observar, por exemplo, no versículo de número 4, é a seguinte: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Ponto. O que isso quer dizer? O casamento, ele é heterossexual. Não há espaço. O Senhor Jesus, ele não aprova. E toda vez que um texto, existe uma máxima no meio teológico, no meio dos homens que estudam a palavra afinco, que diz que se algo é falado no Velho Testamento e é repetido por Jesus no Novo, é porque é um mandamento. E aí, o Senhor Jesus pega e fala: o Criador os fez homem e mulher. E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então o casamento, além de uma instituição divina, também é heterossexual. Não é homoafetivo. Não há espaço para uniões homoafetivas. Por mais que isso doa no coração de muitos de vocês. Por mais que isso doa no nosso coração. Mas não há espaço para a homoafetividade dentro do padrão bíblico. O plano original de Deus é a união entre um homem e uma mulher. Deus os fez homem e mulher, macho e fêmea. Então o casamento é heterossexual. Outra verdade muito importante: o casamento é monogâmico. O que é que isso quer dizer? Você deve ter apenas uma mulher, e você, mulher, deve ter apenas um homem. Apesar de naquela época, no momento em que os fariseus questionaram Jesus sobre isso, aliás, no momento também em que Moisés escreveu a lei, já tinha a prática, já se fazia uso dessa prática de ter mais de uma mulher. Era muito comum. Mas o plano original de Deus, que Deus mostrou para Moisés, e Moisés escreveu lá no Gênesis, foi: deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e não às suas mulheres. Então talvez você esteja aqui nessa noite pensando o seguinte: dá para eu manter o meu relacionamento com a minha mulher e de vez em quando dar uma escapada? Dá não. Não dá não. De jeito nenhum. O Espírito Santo de Deus vai te acompanhar. O Espírito de Deus vai estar ali junto com você, e no momento em que você pensar esse tipo de coisa, o Espírito Santo de Deus vai puxar a sua orelha. Sabe por quê? Porque a tua mulher ora por você. E a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Talvez seja ao contrário. Talvez você, mulher, esteja pensando sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa. A mulher sábia edifica a sua casa. Agora a tola a destrói com as próprias mãos. Então, duas verdades muito importantes. O casamento, ele é, além de uma instituição divina, aliás, três verdades. É uma instituição divina, ele é heterossexual e ele é monogâmico. Três verdades muito importantes para a gente guardar no nosso coração. Tinham muito mais coisas para falar, mas o horário já se avança. Eu não gostaria de me estender muito, mas eu acredito que o Senhor falou aos nossos corações aqui nessa noite. Não pense que eu estou aqui imune a tudo isso que eu falei. Eu sou um homem sujeito às mesmas paixões que você. Somos iguais, de carne e osso. Talvez a única diferença é que eu sou mais baixo que você. Isso com certeza, né? Mas pode ser que para com alguns exista uma leve diferença, mas que faz toda a diferença, que é a comunhão com esse Deus sobre o qual nós acabamos de falar aqui. Talvez você entrou aqui nessa noite sem essa comunhão, sem essa presença do Espírito Santo. Talvez você ande errante por aí, vivendo um dia após o outro, né? Um dia como qualquer outro, empurrando a sua vida conjugal com a barriga,
sendo que esse não é o plano original do Senhor para o seu relacionamento conjugal. O Senhor, Ele quer fazer infinitamente mais, além do que você pensa ou pode imaginar, segundo o poder dEle que em você quer operar aqui nessa noite. Amém? Eu gostaria que você nessa hora fechasse seus olhos, colocasse a mão sobre o seu coração, e que você refletisse nesse momento sobre tudo que nós falamos, e que você pudesse levar essas verdades junto com você, que você guarde, como diz a palavra do Senhor, nas tábuas do seu coração. Escreva nas tábuas do seu coração essas verdades, porque você vai precisar. O judeu, ele foi tão bem ensinado, mas tão bem ensinado com relação à palavra do Senhor, que tem um texto no Velho Testamento que fala, eu acho que é em Deuteronômio, fale sobre esta lei, sobre essa palavra, quando forem jantar, quando forem tomar café, quando forem almoçar, quando forem se deitar para dormir, quando forem brincar com seus filhos, pregue para eles, fale para eles, dialoguem sobre esta palavra, conversem. Nós precisamos falar mais sobre o casamento e menos sobre o divórcio. Precisamos falar mais sobre casamento à luz da palavra de Deus e menos sobre o divórcio. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus. Nós queremos te louvar aqui nesta singela noite, ó Deus, em que é comemorado o Dia dos Namorados na nossa sociedade. Dia esse que nós aproveitamos para convidar os casais para estarem aqui conosco, Senhor, para terem um momento juntos, um momento, ó Deus, não apenas romântico, mas também um momento de reflexão em cima da Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra, ó Deus, é o regimento interno da nossa vida. É o que rege, é o que deve reger o nosso casamento, a nossa vida conjugal, Senhor. E quantos se esqueceram da palavra do Senhor? Quantos, ó Deus, deixaram de lado, colocaram na cabeceira ali, Senhor, no criado mudo ou em cima da estante, e a palavra está ali, Senhor, dia após dia, aberta, talvez no Salmo 23, talvez no Salmo 91, ó Deus, tomando pó. E esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor, não medita na Tua palavra. Senhor, aqui nessa noite nós podemos perceber o quanto é importante. O Senhor Jesus respondeu para aqueles homens, ó Deus, quando eles perguntaram sobre divórcio, Ele respondeu sobre casamento, e casamento à luz da Tua palavra, Senhor. Por isso, meu Deus, nesta hora nós queremos, à luz da Tua palavra, orar e Te pedir que o Teu Espírito Santo visite, ó Pai, esse meu irmão agora, que o Teu Espírito Santo visite essa minha irmã agora, visite, Pai, esse casal, Senhor, no nome de Jesus, que está pensando em se divorciar, que está pensando talvez em se separar, Senhor, que perdeu a graça, ó Deus, do casamento, que perdeu a alegria do casamento, Senhor. Ah, Pai, só o Senhor pode devolver, só o Senhor pode trazer de volta a alegria dentro do relacionamento conjugal, porque o Senhor é o Criador, e o Senhor no início fez homem e mulher, e disse, sejam fecundos, sejam férteis, encham a terra, dominem sobre tudo que nela existe. Ah, Senhor, o Senhor, ó Deus, o Senhor deu para nós, ó Pai, a alegria de podermos viver juntos, de podermos sonhar juntos, de construir juntos. Senhor, não deixa, Pai, que o inimigo, Senhor, ó Deus, mine essa construção. Não deixe que o diabo, Senhor, coloque dinamites, ó Pai, ali nas bases dessa construção que é o casamento, que é a vida conjugal, Senhor. No nome de Jesus, mas que o Teu Espírito Santo a cada dia fortaleça as bases desse casamento. Que o Teu Espírito Santo a cada dia fortaleça, Pai, a vida desse sacerdote. Que o Teu Espírito Santo fortaleça a cada dia a vida dessa mulher sábia, Senhor, no nome de Jesus. E que assim eles possam abençoar os seus filhos. Que eles possam abençoar a sua geração, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós queremos Te louvar, Te engrandecer e Te agradecer, Pai, por esse momento aqui. Obrigado pela vida de cada casal aqui presente. Obrigado por cada um, Pai, dos envolvidos aqui, Senhor. Que o Teu nome seja louvado pela vida deles. Obrigado, Senhor, pela equipe também do buffet que veio, Senhor, e aqui está para nos servir. Te agradecemos pela vida deles. Que o Senhor os abençoe cada vez mais. Que o Senhor possa fazê-los prosperar em tudo aquilo que eles colocarem as mãos. Nós oramos isso ao Senhor e Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família E por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Eu gostaria que você fizesse essa declaração nesse momento. Amém? Vamos cantar junto? A minha família
Senhor, ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Família é um presente do Senhor. É bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Nós já estamos encerrando, mas eu queria que você prestasse atenção nessa letra. Nós vamos cantar a última vez. Do Senhor, Preste atenção. ensina É uma oração. a tratar minha família com amor. Preste atenção. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Agora você olhe para o teu cônjuge que está aí do seu lado, porque eu creio muito nas palavras. Há poder nas nossas palavras. Foi Deus quem te deu essa pessoa que está aí do seu lado. E aí, você acabou de cantar, a minha família é bênção do Senhor. Né, Levi? Então, você está profetizando na vida dessa pessoa. Você está profetizando na tua vida. Hã? Então essa família foi Deus quem te deu. Essa pessoa foi Deus quem te deu. Me ensina a tratar. Me ensina a tratar. Me dê sabedoria. Tá dando para cair a ficha? Edifica minha casa. Teu louvor. Para o teu louvor, Senhor. A minha família é um presente do Senhor. Edifica minha casa. Minha família é bênção. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina Profetiza. a tratar Fala. Seus filhos. família com amor. Edifica minha casa. Edifica minha casa, Senhor. Para o teu louvor. Para o teu louvor. A minha Para o teu louvor. família A minha família é um presente do Senhor, é para a glória do Senhor. Pai eterno, aqui está, Senhor, a tua igreja, todos esses casais, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, a tua bênção. Quero te pedir, Senhor, a tua graça sobre cada um deles, meu Deus. Aqui estão casais, estão namorados, estão noivos, Senhor. Tem casais aqui, Senhor, com 45 anos de casado, com 12 anos de casado, com 32 anos de casado. Senhor, eu quero te pedir a tua bênção, Senhor, sobre cada um deles, meu Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor continue, Senhor, edificando a vida de cada um deles, meu Pai, para a honra e para a glória do teu nome. Que não seja mais um dia, Senhor, mas que seja o dia, Senhor, de despertar,
O dia, Senhor, que cada um deles desperte, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, que eles te busquem. Eu profetizo sobre a vida deles, que eles são família de Deus. Que cada um deles são para a honra e para a glória do teu nome. Que os filhos que o Senhor deu para eles, meu Pai, ó Senhor, são filhos para a tua glória. São filhos, Senhor, para a honra do teu nome, Senhor. Algum deles, Senhor, já tem netos. Então, meu Pai, os netos são para a honra e para a glória do teu nome. Eu oro, Pai, no poderoso nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Amém, meus irmãos. Gostaria de dizer que foi um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Está sendo um prazer. E essa é a primeira reunião de muitas em que nós vamos poder refletir sobre a vida conjugal, né, à luz da palavra do Senhor. Amém? Desfrute desse momento aqui. Foi preparado com muito carinho para vocês. Amém? Fiquem à vontade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.